Então, falando sobre a história do sistema, né, do design humano, ele foi recebido por um canadense chamado Ha Uruhu em 1987. Ele teve uma experiência em que ele recebeu essas informações de uma forma canalizada. É isso que ele conta, né, da experiência que ele teve. E essa experiência, ela costurou aí conhecimentos que já eram conhecimentos milenares, né? Então, o que aconteceu foi uma sistematização de alguns pontos de vista e de algumas tradições que já existiam há milênios. Essas linguagens, elas se conectaram de uma forma única e viraram um sistema, que é o sistema do desenho humano, né? Então, nessa experiência que o Ha teve, a informação foi trazida para ele de diferentes fontes. E algumas dessas fontes, algumas das linguagens, foram a astrologia tradicional, o sistema de chakras, o sistema da árvore da vida, da Cabala, e os hexagramas do I Ching. Então, essas são as 4 linguagens de base que compõem o sistema do desenho humano. Mas o sistema do desenho humano, ele tem uma linguagem própria, né? Então, assim como os dialetos, por exemplo, se formam, né, aí de regiões de fronteira e diferentes linguagens, é como se tivesse formado uma quinta linguagem a partir desses 4 pontos de vista. Então, se formou o ponto de vista do design humano, que é um ponto de vista único, e ele parte de uma visão de mundo cósmica e quântica. A gente está inserido nessa realidade quântica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tudo está conectado, né? E a gente pode falar isso de uma forma mais mística, ou a gente pode falar isso também olhando, por exemplo, para a teoria do Big Bang, de que tudo veio de um grande concentrado aí de massa que ficou tão densa, que não suportou e explodiu. Então, diferentes pontos de vista, tanto a ciência quanto diversas filosofias, religiões, mitologias, contam uma mesma história de diferentes formas, dizendo que a gente veio de um ponto em comum, né? É o um que virou muitos. E existem várias formas de contar essa história. Por conta disso, desse ponto de vista quântico e cósmico, o sistema do desenho humano, assim como a astrologia, entende que a posição dos astros no momento em que você nasce diz algo sobre você. Que, na verdade, a gente não está separado do cosmos, né? A gente é como se fosse um microcosmos dentro de um macrocosmos. E que se a gente entender os ritmos, os símbolos, a linguagem do cosmos, a gente entende também sobre nós. E isso vem com esses estudos da parte da astrologia. Então, olhando para a posição dos astros no momento em que você nasceu e também 88 dias antes, você vai ter aí ativação de certos portões e esses portões vão compor o seu design, que é esse PDFzinho que você gerou aí no site, tá? Colocando de forma bem simplificada, então é como se a gente tirasse uma foto do céu no dia que você nasceu e no dia 88 dias antes, que é o momento do design, e essas duas configurações dos astros vão trazer certas características suas, que vão refletir no seu corpo. E aí é como se a gente colocasse um filtro nessa foto do céu, que é o filtro da mandala, e essa mandala vai estar lá com os 64 portões do I Ching. Tem também a mandala astrológica, né, que é o cinturão zodiacal. Os portões, eles se relacionam também com os signos e tal. E só para a gente contextualizar o que o que representa, qual que é esse código, né? Então, a gente está falando sobre o cosmos nesses 2 momentos e que isso traz informações, revela coisas sobre você. E aí são essas as linguagens, né? Saber o seu tipo áurico e a sua estratégia é fundamental. Se o mundo inteiro soubesse pelo menos isso, a gente já ia estar aí muito mais alinhado no uso da nossa energia. Mas o que é o tipo áurico e o que é a estratégia? Essa analogia ela pode ser usada para várias coisas. Eu criei aqui com os temas que a gente vai falar hoje, né? Então, você veio para o mundo, você veio para esse planeta com um veículo.
Esse veículo é o seu corpo. Quando eu falo corpo, como a gente está falando de um ponto de vista quântico, cósmico, a gente não está falando só de corpo físico, né? Então, vamos dizer assim que o nosso veículo são os nossos corpos. A gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo energético, né? Esse também conversa bastante com o ponto de vista dos koshas, do yoga, né? Dos nossos 5 corpos. Então, a gente veio aqui com um aparato, né? Eu tenho um aparato mental, eu tenho um aparato físico, esses dois a gente consegue se relacionar mais. Aí, quando fala de corpo energético, a coisa já fica um pouco mais, né? A linguagem não chega muito ali, mas a gente vai falar também sobre corpo energético, tá? Então, assim, os nossos corpos, toda a sua forma de experienciar o mundo é esse veículo. Esse veículo é o carrinho aqui, tá? E o que é o seu design? Aí eu fiz essa analogia que o seu design é o GPS, é o Waze. O seu design ele vai te mostrar um caminho, tá? Você vai apontar uma direção e ele vai te mostrar um caminho. O que é o seu tipo energético? Que é isso que vocês colocaram para mim aqui no chat, né? Ah, eu sou projetora, eu sou geradora, eu sou manifestadora. O seu tipo energético é o funcionamento do seu motor. Ele é como esse seu aparato, seu corpo energético funciona. Então, ele está falando da mecânica energética, ou seja, como você se relaciona com a energia ao redor de você. Como você se relaciona com a energia das outras pessoas, com a energia no geral. O desenho humano ele fala mais sobre como, né? Então, a astrologia ela traz um mapa. O desenho humano eu sinto que ele traz uma linguagem para te ajudar a chegar lá, para te ajudar a materializar, a manifestar esse seu mapa, né? Esse seu norte, tá? Então, vim com um veículo. Esse meu veículo tem um funcionamento específico. E eu tenho aí um GPS, um guia que vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. O que é a estratégia? Cada tipo áurico tem uma estratégia, isso está vinculado, tá? Se você é projetora, sua estratégia é aguardar convites. Se você é geradora, sua estratégia é responder. Então, a estratégia é basicamente como eu vivo de acordo com o meu tipo energético. Como é o meu approach, a minha abordagem perante a vida, como eu entro nas dinâmicas energéticas, nas trocas, da melhor forma possível, respeitando esse funcionamento do meu motor. Então, essa é a sua estratégia. E aí, por isso que eu coloquei que a sua estratégia ela é a melhor rota. Sabe quando o GPS aponta melhor rota, chegue 10 minutos antes, sabe? Assim, que desvia do trânsito, se tem acidente ali, ele desvia, tal. Olha, esse aqui tá com um bloqueio na estrada. Então, a sua estratégia ela vai te apontar a melhor rota de menor resistência para você seguir aí na sua estrada da vida. A autoridade é o semáforo. Porque quando você está vivendo o seu design, várias coisas começam a chegar para você, né? Vão ter muitas oportunidades, vão ter muitos convites, vão ter muitos sinais, mas não é tudo que chega para nós que é adequado para nós. E é aí que entra a questão da autoridade, que é o semáforo. Se a sua autoridade der um sinal vermelho, você para, deixa passar. Se a sua autoridade der um sinal verde, você vai. E é assim que a gente, então, toma as decisões, né? Aqui está o nosso livre-arbítrio. Como eu posso exercitar esse meu poder de escolha, esse poder que eu tenho como ser humano, com esse aparato especial de escolher, de decidir. Então, a autoridade ela fala sobre como se conectar com a sua intuição. Intuição é um termo mais genérico. Na linguagem do desenho humano, a gente vai falar sobre diferentes formas que a sua intuição pode se comunicar com você. Se ela é esplênica, se ela é ambiental, se ela é emocional. Hoje a gente vai falar de tipo áurico ou tipo energético, que é a mesma coisa, e estratégia. Então a gente vai entender como funciona o seu motor e como você vai se adequar à melhor rota para seguir no seu caminho.